Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui com a Bíblia aberta, com a Tua Palavra aberta em nossas mãos, Senhor. E rogamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que Teu Espírito, que inspirou os profetas, que inspirou a Daniel, a revelação desta mensagem, esteja conosco e em nosso coração, Pai, para iluminar nossa mente, de modo a compreendermos os ensinamentos que o Senhor tem para nós nesta hora. Abençoa nós que aqui estamos reunidos e todos que nos acompanham, Pai, através da internet, através da rede Novo Tempo de Comunicação. São bênçãos, Senhor, que nós te pedimos, confiados em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Daniel capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito perturbou-se, e passou-se-lhe o sono. Segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Bom, como assim, pastor, segundo ano do reinado de Nabucodonosor, se o livro de Daniel, no capítulo 1, fala que Nabucodonosor, ele ascendeu ao trono, e depois de 3 anos, Daniel, então, foi ali chamado juntamente com seus amigos e outros jovens para dar uma prova, ou para passar por uma prova de conhecimentos, enfim. Não seria este o 3º ano? E essa é uma daquelas aparentes contradições que nós vemos e encontramos na Bíblia, e que às vezes alguns dão de descrédito à palavra do Senhor. No entanto, sabe-se que na cultura babilônica, o ano de ascensão do rei não era contado. Então o primeiro ano era o ano seguinte ao ano da ascensão. Então de fato, era o segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Bom, Nabucodonosor, ele teve um sonho, e o sonho passou-se da sua mente. E você vai ver que neste sonho, Deus, ele traz a nós uma revelação acerca do futuro, acerca dos últimos dias da história deste mundo. E Deus vai descortinar para nós, diante de nós, a história do mundo. Eu quero lembrar para você que nos estudos que estamos fazendo acerca do livro de Daniel, essa temática, esperança para um mundo em crise, eu quero lembrar a você que nós estudaremos em cada capítulo 3 pontos. Primeiro, qual é a revelação que Deus faz acerca dele mesmo, de quem é Deus para nós. Segundo, como nós podemos aplicar o livro de Daniel aos nossos dias, para a minha vida pessoal, e como nós nos prepararmos para os dias que estão diante de nós. Entenderam bem? Predições. Muitas pessoas são fascinadas por profecias e predições, é ou não é verdade? Alguns, com tantas especulações, calculam datas aqui e ali. Jesus vai voltar de 2027, porque o mundo isso e o mundo aquilo outro, e agora é o momento e tudo mais. Predições. Quais são algumas das predições que o homem, o ser humano, fez ao longo da história? Eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Veja o que disse ali Dionysius Lardner, um cientista britânico. Ele diz assim: viajar de comboio a alta velocidade não é possível, porque os passageiros são incapazes de respirar, morreriam asfixiados. Essa predição foi de 1823. O que você diria de Dionísio Lardner? Impossível vai viajar num comboio. Olha o que disse ali Pierre Paché, ele falando acerca de Pasteur, Louis Pasteur. Assim, a teoria dos germes de Pasteur é uma ficção ridícula. Já imaginaram? 1872, uma outra predição humana ali, de homens, cientistas,
Uau, cientistas, o que você diria, hein? E nós estamos vivendo hoje num mundo em que, é a ciência, é a razão. Veja outra predição ali, humana, que disse ali o relatório interno do Western Union, em 1876. Esse negócio de telefone tem demasiados problemas para ser considerado como um meio de comunicação. Este aparelho não tem nenhum valor inerente para nós. O que você acha? É para a gente rir, não é verdade? É comédia. Difícil alguém hoje que vive sem um telefone, ou que não tenha sequer um aparelho de telefone. Olha o que diz esse camarada aqui, o presidente da Royal Society, Lord Kelvin, 1895, um pouco mais de 100 anos. Máquinas voadoras mais pesadas do que o ar são impossíveis. Olha o que disse o professor de Einstein, do nosso querido Albert Einstein, grande cientista. Não importa o que ele faça, ele nunca conseguirá nada. O que você acha? Outra predição. Charles Doyle, diretor do Departamento de Patentes dos Estados Unidos, 1899, 122 anos atrás. Tudo que podia ser inventado já foi. O que você acha dessa predição? Um chefe de patentes ali. Jornal do New York Times, 1939, ano que meu pai nasceu. O problema da televisão é que pessoas têm que sentar e manter os olhos colados numa tela. A família típica americana não tem tempo para isso. Eu acho que hoje não tem tempo mais para ficar fora disso. É ou não é verdade? 1939. Não é muito tempo atrás. Olha o que disse Thomas Watson, presidente da IBM, em 1943. Penso que talvez haja no mundo um mercado para uns 5 computadores. Predições. 1943. Hoje todos nós carregamos um mini computador em nossas mãos. Veja uma outra. Lee DeForest, pioneiro da rádio, 1957. O homem nunca chegará à lua, independente dos futuros avanços da ciência. Imagina, a ciência. E o último aqui, Ken Olson, presidente e cofundador da Digital Equipment Corporation, 1977. Aqui eu já era nascido, viu? Não há nenhuma razão para que alguém queira ter um computador em casa. Só no bolso, né? Predições humanas. Como nós podemos seguir predições como essas? E nos dias em que nós estamos vivendo? Será que a gente vê ou não vê algumas predições da ciência, estudos, etc. e tal? E no que crer? No que acreditar? Veja, nós no nosso primeiro estudo ainda mencionamos, não é verdade, que o problema das fake news, pessoas que se agarram nas fake news porque querem ter ali algum alento, ou outras por sensacionalismo querem buscar nas fake news, não sabem que é fake news, mas acreditam nas fake news. Predições de jornalistas, de cientistas, de muitos istas por aí afora. Mas o que diz a palavra do Senhor Deus para nós? E é isto, queridos, que nós vamos estar buscando em nossa série Esperança para o Mundo em Crise. Nós estamos vivendo sim um mundo em crise. Temos muitos estudos e muitas predições. Alguns são bons, verdadeiros, muito solidificados. Outros tantos são achismos e especulações. Mas em que nós podemos nos agarrar para nós termos esperança? E é isso que nós estaremos estudando nesta série de Daniel, amém? Veja, a palavra do Senhor diz, Isaías 46, versículo 10: Eu sou o Deus que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, eu farei toda a minha vontade. E o versículo de Amós 3:7, e esse versículo ele fala ao meu coração. Sabe por quê? Porque quando eu dava estudos com o meu sogro, com o Dr. Adam, não havia um estudo que ele não mencionava esse verso.
Amós 3,7. Eu decorei de tanto ouvir ele falar. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos. A quem? Aos seus servos, os profetas. Você quer ter segurança na sua vida? Em relação ao futuro, em relação ao que está diante de nós, em relação ao que Deus tem para você pessoalmente e o que Deus tem revelado para a sua igreja? Palavra do Senhor, seus servos, os profetas. Nabucodonosor teve um sonho, e o sonho passou-se-lhe da sua mente. Versículo 2, Daniel capítulo 2, versículo 2. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: eu tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos, e nós te daremos a interpretação. Nabucodonosor teve um sonho. Ele diz a Bíblia sonhos, muito possivelmente ele teve esse sonho repetidas vezes na mesma noite. Quando ele acordou, seu espírito ficou perturbado. Aqui a palavra no hebraico significa que o seu coração começou a bater forte, se agitar. Entenderam bem ali? Sabe quando alguma coisa acontece e aí há uma enxurrada de adrenalina, o seu coração vai. E Nabucodonosor, ele sabia que o sonho era importante, ele ficou impressionado, ele acordou impressionado, no entanto, ele esqueceu o sonho. Ele chamou ali, então, quem? A palavra de Deus diz: magos, encantadores, feiticeiros, os caldeus, entre os caldeus, sábios de Babilônia. Sabe quem eram os magos e o que faziam os magos em Babilônia? Os magos, eles pegavam a mão de uma pessoa e eles então começavam a olhar para as linhas da mão da pessoa e começaram então a predizer o futuro, o que aconteceria, o que ela estava passando e assim por diante. Você já viu alguma coisa parecida em nossos dias, não? Bom, isso não é novo, vem desde os dias de Babilônia. Sabe o que mais os magos de Babilônia faziam? Eles pegavam, por exemplo, uma vaca, matavam logicamente o animal, tiravam o fígado do animal, colocavam nas suas mãos, e a forma como aquele fígado ia se mexendo ali, se contraindo, assim que o animal era morto, enfim, e se moldando, eles começavam então a adivinhar, fazer suas adivinhações. Uau, já pensou? Feiticeiros. Os feiticeiros ali de Babilônia, ou os videntes, né? Feiticeiros, eles consultavam os mortos. Eles faziam consulta aos mortos. Os encantadores, que eram também conhecidos como astrólogos, não astrônomos, astrólogos. Eles buscavam nos astros, nas estrelas, procurar predizer o futuro. Daí que vem o nosso não, né? Quem não é nosso, né? Do mundo, né? Dos astrólogos, não astrônomos. Astrônomos, eles estudam os movimentos dos astros, mas os astrólogos, eles procuram adivinhar através dos astros. E aí você tem a astrologia e os signos do zodíaco, etc. Quem aí é de Sagitário? Tem alguém aí? Não. Não, isso não importa para você. É ou não é verdade? Quem é de Peixes? Isso não importa para você. Amém? O que importa é o assim diz o Senhor. Os astrólogos, eles buscavam nos astros. Imaginem, Nabucodonosor teve um sonho, ele chama esses magos, encantadores, astrólogos, feiticeiros, diz assim: escutem, eu tive um sonho, agora consultem os mortos para me revelar qual é o sonho e qual é o significado. Matem um animal, busquem nos seus encantamentos, busquem nos astros. Eu preciso saber que sonho é este, qual a sua significação. O meu espírito está muito perturbado dentro de mim. Qual foi a resposta dos astrólogos, feiticeiros, magos, encantadores, enfim? O que eles disseram? Versículo 4
Eles disseram: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e te daremos a interpretação. Fala para a gente sonho, a gente vai dar a interpretação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe que eu tenho poder de interpretar sonhos? Sabia disso? Você me conta o sonho e eu dou a interpretação. Eliandro, o que você acha? Se ela é verdadeira ou não, isso não importa, mas eu dou a interpretação para ele. E assim qualquer um de nós pode fazer, não é verdade? René, me diz o sonho, eu vou dar a interpretação. E aí? Muito simples, muito fácil, né? Tudo indica que Deus permitiu que Nabucodonosor esquecesse do sonho, porque a revelação teria que ver com a verdadeira e correta interpretação. Porque se ele falasse, qualquer um poderia interpretar qualquer coisa. Concordam comigo, não? Agora não. No momento que o sonho fosse revelado, Nabucodonosor seria então relembrado por Deus e pelo Espírito, pelas suas memórias, e a interpretação que fosse dada, aí agora sim, se você teve a capacidade de me dizer qual foi o sonho que eu tive, então você também muito certamente terá a capacidade de me dizer qual é a interpretação. Foi isso que aconteceu. Ele disse assim, bom, versículo 5, continue comigo, Daniel 2, versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas montouro. Isso era muito comum entre os caldeus, matar, dizimar, despedaçar, literalmente, corpos e destruir casas e tudo mais. Mas, versículo 6 diz o quê? Se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios, grandes honras, portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Eles responderam a segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Tornou então o rei e disse: bem, eu percebo que vocês querem ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazerdes saber o sonho, uma só é a sentença, será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas, perversas, para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que podeis dar a interpretação. E olha que interessante o que aqueles homens falam agora no versículo 10. Responderam então os caldeus, o que eles responderam na presença do rei? Disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa, algum mago, ou encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Não tem quem possa revelar, é impossível. Não tem mortal sobre a terra. A coisa que o rei exige é difícil. Versículo 12. Então o rei muito se irou, enfureceu-se e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto, o qual deveria ser mortos todos os sábios. Buscaram Daniel, seus companheiros, para que fossem mortos. Matem todos eles. E então Daniel, versículo 14, avisada e prudentemente disse a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha sido enviado para matar os sábios de Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Versículo 16. Foi Daniel ter com o rei. Ele lhe pediu que designasse o que a igreja? Dá um tempo para nós. Dá um tempo. E ele revelaria ao rei a sua interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu
sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Ó, queridos, que homem foi este Daniel? Que Deus é este de Daniel? E eu quero, em nome de Jesus, que você tenha plena certeza, fé, convicção, esperança, de que o Deus de Daniel, Ele é o seu Deus. Amém? Ele é o seu Deus. Aquilo que está acontecendo com Daniel e seus amigos, nós passamos invariavelmente, dia a dia, semana a semana, lutas, provações, é ou não é verdade? Provas difíceis. Algumas são de morte para alguns, especialmente nos dias em que nós estamos vivendo. Mas Daniel, ele pediu um tempo, e esse tempo não era para ver como as coisas se desenrolariam, não. Esse tempo que ele pediu foi para que ele buscasse juntamente com seus amigos diante de Deus uma resposta. Amém? Sabe o que isso quer dizer para você e para mim? Que a oração faz toda a diferença. Né, Dr. Marcos? E é por isso que nós estamos num programa de oração 7 semanas, conectados em Cristo. Cada dia um motivo e um desafio. Se você ainda não está inserido, não precisa se preocupar que você não está desde o começo. Todo dia, qualquer um dia, é um dia de você entrar no desafio, conectados em Cristo. Todo dia sai um videozinho, 2 minutinhos, com um conteúdo, colocando o motivo e o desafio de oração do dia. A oração faz toda a diferença, irmãos. E nós oramos tão pouco, é ou não é verdade? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Nós oramos tão pouco. Precisamos orar mais. Precisamos buscar mais. Eu me lembro do meu professor no tempo do teológico, Dr. Amin Rodor. Ele diz assim: pouca oração, muita oração. Não é muito poder. Ele dizia, é mega poder. Mega poder. A oração faz a diferença. Daniel disse assim: me dê um tempo, nós vamos orar. Chamou os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ele disse assim, a Bíblia relata o nome deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eu relembro o nosso primeiro estudo da série. Daniel, Deus é quem? Ele é o meu juiz. Se veio contra mim uma sentença de morte, Deus é o meu juiz. Se os inimigos vêm contra mim para me derrotar, Deus é o meu juiz. Se os demônios são enviados para me tentar e me fazer cair, Deus é o meu juiz. Diga amém. Deus é o meu juiz. Amém. Ananias, meu Deus, Ele é gracioso. Se há uma sentença de morte, se o inimigo está contra mim, se problemas me assaltam, Deus é o meu juiz, Deus é gracioso. Misael, Deus, quem é como Ele? O Deus de Daniel é o seu Deus, é o meu Deus. Amém. Ele é o meu juiz, Ele é o teu juiz. Ele é um Deus gracioso. Amém. E por último, esse nosso Deus, Ele é o nosso ajudador. Azarias, ajudador. Daniel foi buscar com seus amigos, cujos nomes revelam tudo o que Deus é para nós. Queridos, busquemos em Deus. E eles buscaram no Senhor. Versículo 19 do capítulo 2 de Daniel diz assim: então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade. Dele é o que, igreja? Sabedoria e poder. Dele, do Senhor, é a sabedoria e o poder. Amém. A sabedoria está nesse mundo, nas coisas deste mundo. É o mundo que vai dizer para você como você tem que se comportar.
É o mundo que tem que dizer para você o que vai acontecer? É o mundo que tem que revelar para você o que está acontecendo, o que vai acontecer? Não, absolutamente não. É dele a sabedoria, e é dele é o poder. Dele a sabedoria e o poder. Sabe o que isso quer dizer, queridos? A Bíblia diz, não eu. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Qual é o texto? Tiago 1, verso 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar em abundância. Amém? Deus vai dar. É promessa. Deus cumpre ou não cumpre suas promessas? Sim ou não? Sim. Deus é Deus e não muda. Deus, Ele é Deus. Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele cumprirá. Ponto final. Ele diz assim: filhos, você quer sabedoria? Peça que eu vou te dar. Você só andará com medo, em trevas e desesperado, se você não acreditar nas promessas de Deus. Que grande promessa é esta? Sabe, quando eu estava estudando e preparando esse tema, e estudando aqui especialmente essa parte de que dele a sabedoria e poder, eu me lembrei de um texto bíblico que está lá no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. E esse texto aqui é um texto que eu gosto muito de estudar quando a gente estuda sobre a palavra de Deus. 5, versículo 39 em diante, João 5:39. Jesus disse assim: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam encontrar nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Versículo 40, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Olha o que diz agora, especialmente o versículo 43. João 5:43. Jesus diz: eu vim em nome de quem? Do meu Pai, e vocês não me recebem. Se um outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós os que aceitais glória uns dos outros, contudo não procurais a glória que vem do único Deus? O que Jesus está dizendo aqui, queridos? A sabedoria e o poder vêm de quem? De Deus. Mas existem muitos falsos profetas por aí afora. É ou não é verdade? Tem ou não tem? Falsos ensinadores. E tem em nosso meio também, sim ou não? Sim ou não? Buscando tanta especulação, tantos achismos. Eu mencionei que você não vai encontrar aqui nessa série a especulação e achismo. É só o assim diz o Senhor. Ponto final. O que Ele revelou, revelou. O que Ele não revelou, vamos esperar. Amém? Vamos esperar. Agora, se levantam por aí afora tantos e tantos, falando isso, aquilo, outro, etc. E pessoas, centenas, milhares de pessoas são seguidores destes. Dele a sabedoria e o poder. É o assim diz o Senhor. É o assim diz o Senhor. Peça sabedoria a Deus e Ele vai dar. E Ele dá em abundância. Vamos continuar ali. Versículo 21, Daniel 2:21. É Ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Dele a sabedoria. E Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está nas trevas e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças, eu te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei.
Olha para mim, igreja. Você que está nos assistindo. Quem é o Deus de Daniel? Meu Deus. Se você pedir, assim como Ele deu sabedoria para Daniel e poder, Ele pode dar para você e para mim. Amém? E no que consiste a sabedoria? A Bíblia revela, não eu. Lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui a palavra temor não é tremer ou ter medo de Deus. Não, não, não. É a reverência a Deus. Sabe o que significa isso? Buscá-lo em primeiro lugar. Este é o princípio da sabedoria. Deus, buscar Deus em primeiro lugar. Nós passamos por desafios diários, é ou não é verdade? Temos que fazer escolhas diárias em nossa vida, é ou não é verdade? Algumas são grandes escolhas, outras são pequenas escolhas. Mas nós temos que fazer escolhas todos os dias. Todos os dias, todos os momentos. Quando você abre os olhos, você já tem que fazer uma escolha. Vou levantar ou não vou levantar? Tocou o despertador, vou colocar ali mais uns 5, 7 minutos? Você faz uma escolha, é ou não é verdade? Escolhas, escolhas, escolhas. Sábio é aquele que coloca Deus em todas as suas escolhas. Todas, grandes ou pequenas. Seja uma simples conversa trivial, ou a escolha de um namorado, de uma profissão, de um negócio a ser fechado, de uma compra a ser feita, um carro para ser trocado, um tênis, uma saia, uma roupa, que você... tudo. Sábio é quem coloca Deus em primeiro lugar em tudo. Sábio é aquele que, como Daniel, espera em Deus e também age por Deus. 3 coisas: sábio é aquele que busca Deus, que espera em Deus e que age por Deus. Amém?